E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. Perdoem se tiver som de fundo aí, tá rolando há 2 dias uma festa de ano novo desgraçada, amaldiçoada aqui na minha cidade. E esse vídeo não é trazido a vocês através de nenhuma doação, na verdade acabaram as doações do canal. A galera não quer mais doar pro Corujinha porque gastou muito nas festas aí, ó, baixei O pessoal não tá tirando mais o escorpião do bolso, né? até o preço aí, então é liquidação de ano novo, se vocês quiserem fazer doações. Tem que comprar os Danone das crianças, né? Então o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o canal a permanecer de pé, a alimentar os filhos da Missol e também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo no meu servidor do Discord. E você Os filhos da Missol, né? As ideias. Rapaz, esses solteirões aí são foda, viu, bicho? Vocês também podem apoiar o canal deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Avisar vocês que abriu o tal do canal de games, não postei nada lá ainda, porque eu vou fazer live, calma que vai ter ainda essa semana. Tem canal de cortes que abriu aí também, onde eu vou postar os cortes aí de lives e vídeos privados para membros, lives que eu fiz em outros canais, de outros Eu também tenho um canal de games. Sigam-me lá pra gente falar um monte de merda enquanto eu tô jogando alguns jogos e até fazendo detonados. produtores de conteúdo. Enfim, vão ser conteúdos não originais, vamos botar assim, né? Conteúdos já feitos, conteúdos antigos e tal. E tem um canal de memes também, tá? Link na descrição e no comentário fixado. O canal de memes é com edição, de zoeira e tal, muito engraçado. Quem gostar dessa parte do conteúdo, sintam-se à vontade. Agora vamos ao assunto desse vídeo que é, cara, homem solteiro não pode se estressar, cara. Homem solteiro não pode se estressar, porra. É porque Homem solteiro não deve se estressar, né? Porque, tipo, a gente já tá solteiro justamente pra não ter aqueles estresse com. Como é que eu vou dizer? Com um monte de coisa que a gente tem obrigações, né? Quando a gente deixa de ser solteiro, a gente fica com um monte de obrigações extras e tal. E sendo solteiro, você não tem tais coisas. o cara, quando ele se torna solteiro, ele basicamente abriu mão de estresse pra ter qualidade de vida e saúde, né? Isso, quando a gente é um solteiro convicto, por assim dizer, a gente abriu mão de um monte de responsabilidade por qualidade de vida, cara. A gente quer uma vida melhor e coisa e tal, que a vida de casado não permitiria. E beleza, a gente acha que ser solteiro é basicamente só você não se relacionar. E não é só isso, é todo um estilo de vida, é toda uma filosofia. Principalmente depois que você passa de uma certa idade. Cria-se até um estereótipo social, que na gringa é chamado de bachelor, né? Que não é só single, é bachelor. Bachelor, eu acho que é o solteiro convicto, no caso. É o cara que é solteirão e não pretende casar e sabe disso. E por isso ele também dá umas cantadas lá, mas sem intenção de conseguir nada, né? Bachelor é o cara que ele nunca se casou e nunca pretende se casar. Esse tipo, traduzindo livremente pra cá, seria o solteiro convicto, né? E esses caras, eles fazem parte de um grupo, talvez até um fenômeno social não admitido, né? Não organizado e tal. São um estereótipo de caras que eles... É tipo aquele cara Charlie Sheen, sabe? Só que o Charlie Sheen, ele é um estereótipo de bachelor mulherengo e muito bem sucedido. E isso aí já é um nicho dentro do nicho, né? O solteiro convicto ou bachelor normalzão, ele não é necessariamente mulherengo e também não é necessariamente bem sucedido, mas ele é um cara muito desbloqueado, tá ligado? Ele basicamente vive de agradar a si mesmo e de evitar a fadiga, né? É isso aí, cara. Eu faço isso aí. Eu vivo para agradar a mim e ninguém mais. Ah, isso aqui é vida, cara. Isso aqui é vida, sem responsabilidade, com relacionamentos, sem drama. Ai, maravilhoso. Como o Jaimil Carteiro lá da Vila do Chaves tanto fala. E por que isso é um estereótipo comum entre solteiros convictos? Porque ele é um cara que ele analisou a situação social, né, a situação dos casamentos, dos relacionamentos e tudo mais, e ele percebeu que é basicamente uma troca de qualidade de vida, de saúde, de tempo, de esforço, né, para ganhar afagos sociais e, no máximo, assim, uma satisfação que vem por meio de terceiros, né? O cara é validado por ser um pai, por ser um marido, por ser um bom namorado, por ter aquele conjunto familiar ali, né, tradicional. Tipo, Aí é que tá. Eu nunca senti validação dessas coisas porque eu sou uma pessoa que não consegue se importar com a opinião alheia. Então eu não consigo validação dessas coisas. Porque a opinião alheia, pra mim, vale nada. Sabe? Eu não me importo com o que os outros dizem, eu deixo de dizer. Aí, cara, sem esse negócio de validação alheia, se relacionar perde muito da graça. sogro, sogra, cunhado, enfim, afilhado, esse tipo de coisa. E os solteiros convictos, se você observar, eles não valorizam tanto isso.
E se eles não valorizam tanto isso, eles têm uma veia social um pouco mais atrofiada. Eles não ligam tanto pro que a sociedade pensa deles ou como enxerga eles. Então esse cara, ele tá mais cagando, entendeu? É a famosa privada ambulante, tá cagando e andando. É tipo isso mesmo, é tipo isso mesmo. Tô cagando e andando, cara, porque os outros dizem, cara. Eu não me importo. Porque, tipo, tirando algum momento importante assim, tipo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que estar todo arrumado, todo bem vestido e tal. Agora, fora isso, a menos que você esteja tentando agradar alguém, pra que eu vou ficar me arrumando e tudo mais, e tendo que ficar sempre olhando o que eu vou fazer ou deixar de fazer, o que os outros vão pensar, sabe? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. E enquanto homens que têm essa veia social um pouco mais hipertrofiada, eles têm essa preocupação em ficar atendendo os outros, né, atendendo as necessidades alheias, como ele vai ter que prestar papel de marido à sua esposa, papel de pai a seus filhos, papel de genro a sogro e sogra, né, papel de cunhado para os outros cunhados. Esse homem, ele tá sempre, ou quase sempre, ou grande parte do tempo, com as preocupações alheias dentro da sua própria cabeça. É como se fosse um drone, né? O bachelor, não. Ele tá preocupado só em atender as próprias necessidades. Então é muito comum que esse cara, ele more num apartamento pequeno, ele seja minimalista, ele se vista de uma maneira não necessariamente largada, né? Mas menos arrojada, mais à vontade, mais confortável. Eu me visto aqui com um conjunto de roupas muito simples, cara, porque eu descobri umas camisa ótima lá na Shopee e também bermudas. Então eu compro em grande quantidades elas e só uso elas e tô satisfeito demais, cara. Tô confortável, tô tranquilo, tô sem estresse, tô de boas. E é identificável, esse cara é identificável até mesmo na rua por conta desse padrão de comportamento, né? Que é comum desse estereótipo de solteiro convicto. Ele vai ter um carro mais alternativo, se ele gostar. Eu não tenho carro. Simplesmente é caro demais pra mim. Com o orçamento que eu tenho, eu nunca vou ter carro, casa própria, essas coisas. Eu vou ter que viver sempre de aluguel. De carros, por exemplo, é muito comum que esses caras vão pros clássicos. Porque o clássico, ele é justamente algo que não presta o papel de pai, de marido, né? Porque, porra, não dá pra botar uma família dentro de um clássico. E o clássico quadradão, V8, não sei o que, é uma coisa que apela muito pro masculino, né? E o cara que ele só se preocupa em atender as próprias necessidades, cara, ele vai deixar fluir o chamado da masculinidade dele, que é, porra, eu quero um V8. Bom, aqui o cara vai ter um Opalão clássico, talvez um Fuscão clássico. Eu conheço um que tem um Gurgel. Caralho, mano, aquele Gurgel do cara guerreiro, tá ligado? Todo remendado já, mas ele adora. E a diesel, então o maluco ele bota, sei lá, ele enche o tanque e esquece, tá ligado? Aquele negócio faz muito com o tanque, cara, é bizarro. E A tática é essa mesmo. Por que você vai pegar um carro bonito quando você pode pegar o carro mais útil? A intenção é ter sempre o mais útil. Olha essa beleza, a gente tá só para agradar nós mesmos. A gente não tá aqui para agradar os outros. é claro, no Brasil a gente é mais pobre, né? Então a gente não vai ter um Camaro, a gente não vai ter um Dodge. Vai ter os clássicos brasileiros, né? Nos Estados Unidos é comum que talvez os pais de família, por eles serem mais ricos, eles tenham o carro da família, o carro da esposa e a sua joia preciosa na garagem, né? Que geralmente é um clássico. É tipo o Gran Torino, né? Já assistiram aquele filme Gran Torino? Pois é. Então você consegue encontrar esses caras na rua, velho. Eles têm um estereótipo, assim. Se você tiver uma visão mais aguçada, dá pra você olhar pra um solteiro convicto e falar, porra, esse cara aqui nunca casou e nunca vai casar na vida. Esse cara aqui nunca vai ter filho, tá ligado? Mas esse estereótipo aí, ele costuma ser de uma geração mais antiga. Eles são raros, mas não são tão incomuns assim. Só que nas gerações mais Eu sou de uma geração mais antiga mesmo. Eu sou de 83. novas, parece que está surgindo uma nova leva de solteiros convictos através do fenômeno que até fora da nossa comunidade é chamado de solteiro cansado, que pelo que eu vi são homens que até gostariam de ter uma pessoa para dividir a vida, uma namorada e tal, mas ele simplesmente está cansado demais e com preguiça demais e sem motivação para sair de casa, para ter um Instagram bombado, para ir para baladinha, sabe, para conhecer mulher realmente. Tenho certeza que é solteiro cansado isso aí tá mais pra solteiro preguiçoso, viu? Porra! Esse mais parece o Volcel, né? Ele tá bem próximo do Volcel, mas o Volcel ele não tem vontade, sabe? Ele já desistiu completamente. Ele não persegue sexualmente mulher nenhuma. O Incel, ele persegue mulheres sexualmente e para relacionamentos, porém ele não consegue. O solteiro cansado, ele até gostaria de ter um relacionamento duradouro com uma mulher, mas ele não persegue nenhuma ativamente pra isso, né? É tipo o cara que, tipo, fala assim, se cair no meu colo, tá levando. Mas eu não vou correr atrás, né? E tem uma subcultura nisso aí, onde os caras, eles estão fazendo basicamente vídeos mostrando o seu dia a dia. E é engraçado. Eu vi um, Geração Z, que se encaixa muito bem nesse padrão de bachelor aí, né? Eu não sei se ele é necessariamente um solteiro cansado, um Volcel, mas ele basicamente faz vídeos mostrando o seu dia a dia na casa onde ele mora sozinho e tal. E é só o cara cozinhando alguma coisa, geralmente algum rango bem porco, né? Pô, não vou mentir, é miojo, é tipo lasanha congelada da Sadia, é suco tangue, esse tipo de coisa, né? Um cachorro quente safado na salsicha que ele comprou ali no mercadinho. E
Me identifiquei, hein? Me identifiquei. Eu tenho muitos miojos aqui para eu comer de noite, porque de noite, comer comida pesada não é bom, então eu faço uns miojinhos. Eu deixo sempre uns pãezinhos ali para fazer uns sanduíches, mas normalmente eu não uso salsicha, eu uso hambúrguer, porque hambúrguer dá para congelar por mais tempo, eu acho. E, tipo, eu gosto de fazer lasanha de vez em quando no micro-ondas e tal. Eu gosto de air fryer, cara, eu gosto de air fryer. Eu faço fazer fritura em air fryer, cara. Eu deixo umas linguiça no freezer ali e eu separo tudo em pacotinhos com 3 unidades de linguiça, a não ser que seja aquelas calabresa. Calabresa, elas têm cada unidade delas é muito grande, aí eu divido na metade e como a metade. Então, é muito prático, é bem prático. E depois ele jogando uma Netflix ali, né, pra assistir enquanto come. Ah, eu faço isso aí nos domingos com o meu camarada Spider. E não só, veja só, não vi só esse cara, eu já vi outros também. O maluco fazendo um churrasco no apartamento dele. Ele comprou um defumadorzinho portátil daquele bem safado. Porra, achei aquilo genial, cara. Ele bota aquele carvãozinho ativado ali dentro, bota a carne e o rango sai com gosto de churrasco, tá ligado? Com gosto de defumado. Pô, que delícia. Pô, vou ver se eu faço um desse daí depois. Defumador portátil, é? Gostei da ideia, gostei da ideia. Se bem que eu tenho uma sanduicheira ali, daquelas grandona, que eu posso usar para fritar a carne, ou então eu faço na airfry mesmo. Quando eu não tô fazendo na airfry, eu tô cozinhando na panela de pressão. Cara, colocar a carne na panela de pressão, cara, e cozinhar é uma beleza, cara. Fica macia, cara. Se for frango, ele desfia gostoso. Se for carne de porco, fica bem maciazinha. Se for carne de gado, melhor ainda, principalmente se tiver molho madeira e coisa e tal. Eu tô pensando em comprar um desse pra mim, porra. Só que aí depois ele parece que misturou um vinho com um uísque, uma porra dessa, puxou o controle e foi assistir Netflix comendo uns tiragostos e a carne, né, porra. Mas o solteiro convicto, ele é assim, tá ligado? Ele é meio largadão. Ele vai viver de fast food, ele vai viver de pizza. A cama dele... Quem dera eu pudesse viver de pizza, o negócio tá caro pra porra, mas em compensação eu posso fazer uns lanchinhos em casa de boas. Eu gosto de pedir via encomenda, né? Delivery. Eu tenho delivery aqui de um monte de lanchonete, de marmitaria. O negócio é só na tranquilidade. Muitas das vezes vai ser no estilo japonês, pô, um colchão no chão e foda-se. É aquele típico apartamento, né? PC gamer, PlayStation 5, TV 4K, um sofá, os eletrodomésticos da cozinha ali e a cama no chão e acabou. É isso. Bom, minha cama não é no chão, é uma cama box aqui. E meu colchão, puta que pariu, um negócio caro. Foi R$ 800 essa desgraça aqui. Mas eu acho que, além do meu PC aqui, meu PC, minha TV, a poltrona também foi cara. Não compre poltronas baratas, pessoal. A poltrona, o lugar que você senta é muito importante. Então é importante quanto à configuração do PC. Então, eu comprei tudo aqui do melhor para eu ter o luxo, sabe? O conforto para dormir, o conforto para ficar sentado aqui e o conforto para jogar. Esse é o ponto, o cara ele não quer se estressar, ele vai pegar o mínimo possível ali para satisfazer a vida dele e vai levar a vida numa tranquilidade. Eu acredito, inclusive, que esse cara tem muito mais saúde do que o casado médio, tá? Tem aquela pesquisa da BBC, que é a metodologia porca, dizendo que os homens casados vivem mais, porra nenhuma. Eu acredito que mesmo esses caras, sei lá, comendo miojo, comendo lasanha congelada da Sadia, muitas das vezes até bebendo uma quantidade grande de álcool, né? Eles... No meu caso, eu não bebo álcool de jeito nenhum. Eu sou contra álcool. Na verdade, eu detesto álcool. Tem mais saúde do que o homem casado, porque, cara, eu já vi neguinho viver 80, 90 anos fumando, cara, fumando cigarro industrial e morrer dormindo, tá? Eu já vi gente viver também essa idade aí comendo basicamente de tudo, sem nenhum tipo de dieta, sabe? Nada organizado mesmo, que aparecia na frente comia. É só por causa da falta de estresse. É só isso, certeza. Porém, o que essas pessoas tinham em comum era a ausência de estresse, tá? Parece que realmente o cortisol é um assassino desgraçado. E eu nunca conheci uma pessoa tão estressada quanto o casado médio, o pai de família médio. Porque, como eu disse, ele expande os problemas dele para os problemas da família, né? Enquanto o solteiro, ele, pode trabalhar de motoboy, sabe? Entregador de aplicativo. E eu já vi ninguém tirar 8, 9 mil reais por mês nessa brincadeira. E ele me mostrou o extrato. E aí, basicamente, o cara trabalha o dia que quiser. Eu já vi um cara que trabalha em Balneário Camboriú de entregador. Meu irmão, o cara tira 400, 500 conto por dia, só andando de moto. Isso em dia ruim, sabe? E ele trabalha 2, 3 dias por semana. Ele trabalha quando quer, sabe? Já o homem casado, ele não pode se dar a esse luxo, né? Ele tem que estar sempre ganhando mais grana, porque também, né, a moeda desse país tá indo pro caralho. E o estilo de vida em família tá ficando cada vez mais caro, sabe? A alimentação tá ficando cada vez mais caro.
Lazer, porra, nem se fala. Eletrodomésticos, commodities em geral, né, que a família precisa. Parece que a economia, ela tá forçando os homens a serem solteiros mesmo, né? Alguns nem querem, mas estão tendo que ficar solteiro, porque a hipergamia, ela também não se comunica muito bem com a economia, sabe? Como o Trunks até dizia, porra, parece que tem que pegar essas mulheres assim, abrir a cabeça delas e botar a informação de que o Brasil é pobre. Fazer tipo um laranja mecânica, né? Abre os olhos delas assim e bota ali um programa falando assim, repetindo várias vezes: o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país pobre. Elas não estão nem aí. A hipergamia não tem senso com a realidade, tem senso com o que elas sentem. Em rede social, Instagram, se ela tá vendo mulher vivendo gostoso nos braços de algum macho que ganha dinheiro, elas vão achar que merecem essa porra, entendeu? Estão cagando. Daí vai começar a porra dos insol, né? O solteiro involuntário. É muito. Caralho, solteiro involuntário. Agora pronto, vai ter um monte de nome pra qualquer coisa, então, desse jeito. Nomenclatura, muita zoeira. Mas voltando ao assunto. Cara, a vida do solteiro é isso aí. Chega um ponto que o cara, ele fica até com uma aparência mais de preguiçoso, sabe? A sociedade começa a ver ele como preguiçoso. Porra, é complicado dizer isso porque eu sou baiano, né? Eu já sou naturalmente preguiçoso. Inclusive, foi a fadiga e a preguiça que me levou ao voo céu. Eu não tanco mais a metodologia e o ecossistema dos relacionamentos, sabe? Toda a lógica de entre aspas, conquista do flerte e tudo mais é um saco pra mim, eu não gosto. E daí, como o homem solteiro convicto, bachelor, né? Ele começa a ligar cada vez menos, progressivamente menos mesmo pro que a sociedade pensa dele, porque ele não tá mais assumindo aquele papel de pai de família, de provedor, de protetor, de marido e tal, que geralmente é um papel engessado por julgamentos sociais, do tipo, você não é homem de verdade, você não é um bom pai, você não é um bom marido. Então, o cara ele fica constrangido ali por um monte de nomenclaturas, um monte de julgamentos, né? E o solteiro convicto, ele tá liberado disso. Não Tô totalmente liberado disso, cara. Eu pouco me importo com o que vão pensar de mim, o que vão falar. Eu não tô nem aí. é o ecossistema dele, não é a realidade a qual ele se relaciona, entendeu? E aí, naturalmente, ele começa a assumir um papel mais cínico até, no sentido filosófico da coisa, no sentido Diógenes, né? Não liga para os julgamentos sociais. E aí ele muitas das vezes vai ser considerado preguiçoso. Porque a mentalidade que ele assume, isso eu tô falando de mim mesmo, né? É aquela do, tá, mas o que eu ganho com isso, sabe? Do tipo, coruja, leva a guria em casa, tá tarde. Coruja, porra, faz isso por ela, levanta um peso aqui por ela. Eu falo, porra, eu dou uma desculpa, eu falo, ih, velho, porra, foi mal, bebi demais, não tô podendo dirigir agora. Não vai dar pra levar ela em casa, tá ligado? Sem falar que eu ainda fujo de uma falsa acusação aí, ou talvez da guria dar em cima de mim, né? Eu tenho que defender o meu volcel, porque essas gurias que dão em cima de mim, porra, na Bahia é muito fácil ser volcel, né? Já falei. No Nordeste inteiro, as gurias que dão em cima de mim é tudo fraca. Já falei a vocês que o meu celibato ele não é um voto, não é um estilo de vida, não é uma missão nem nada. Eu até faria o ato se a oportunidade fosse boa. Só que eu não persigo. E se o cara não persegue, ele tá basicamente se colocando em celibato, né? Até tipo os homens muito atraentes da elite, assim, que tem alto status social, eles ainda têm que fazer algum tipo de minigame ali que a mulher bota pra ele fazer, né? Ela faz algum doce e tal. Ela ainda quer se sentir requisitada, sabe? A mulher não gosta de se colocar nessa situação onde ela poderia ser veementemente rejeitada ou dela tá fazendo 100% do trabalho, sabe? Ela quer ser provida, cara, até emocionalmente, né? Ela quer sentir que alguém tá fazendo algo por ela, porque senão o ego dela esfarela. Imagine eu, né, velho? Um Betinha qualquer. Sem falar que as gurias aqui do Nordeste que dá mole, porra, não é brincadeira, não. É guria mais de 30, é usuária de verde, é guria da comunidade, né? Que vem de comunidade. É que, tecnicamente, o Nordeste é a favela do Brasil, então aqui não tem por onde correr. Mas, enfim, vocês entendem? Eu vou dando essas desculpas, tipo, coruja, carrega um peso aqui, ajuda ela a levantar tal coisa. Eu falo, porra, irmão, foi mal, tô fechando um negócio aqui. Eu tô falando com o cliente, não posso parar agora, senão eu perco o serviço. Foi mal. Porra nenhuma, tô conversando com a inteligência artificial ali no celular, tô jogando um joguinho, uma porra dessa, foda-se, entendeu? O solteiro convicto, ele tem um egoísmo brutalista, assim. Ele obviamente não vai querer parecer uma pessoa egocêntrica, não vai querer parecer uma pessoa narcisista pra acabar não se queimando socialmente, né? As pessoas olharem assim e falar, pô, esse cara não faz nada por ninguém, é um escroto. Não é assim. Porra, muitas das vezes o que é que custa você ajudar uma pessoa com alguma coisa, fazer um favor e tudo mais. Só que você faz isso, sendo um solteiro convicto, muito mais porque você não quer sujar a sua imagem do que pra necessariamente favorecer o outro. É claro, se o cara for seu brother, for seu amigo, for seu familiar, aí, né? Aí você vai querer ser firmeza. Claro, eu não tô... Também, vocês não podem ser autistas também, né? Não consegui entender o equilíbrio das coisas e as questões abstratas aqui. Mas como a nossa comunidade, de fato, é lotada deles, muitas das vezes eu tenho que falar o óbvio. E eu nem tô fazendo shaming, tá ligado? De fato, a nossa comunidade, ela tem muito desses homens e parece que tem crescido bastante, né? Segundo até mesmo censos. Homens autistas estão nascendo cada vez mais. Por que motivo eu não sei. Talvez um motivo biológico, talvez um motivo social. Alguns dizem que é porque as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Alguns associam ao microquimerismo e telegonia. Eu não sei, só sei que tem muito, principalmente na geração Z, né? Pelo que eu vi. E daí, o estereótipo do solteiro convicto, ele fica basicamente disso aí, né? Um cara que ele tem um estilo geralmente alternativo, não hipster necessariamente, porque o hipster, que é o cara que ele quer ser alternativo pra provar alguma coisa a si mesmo ou a alguém. Cara, faz tempo que eu não vejo hipsters, viu? O pessoal sumiu, velho. Desapareceu. Acho que nem existe mais esses hipsters hoje em dia. Acabaram, velho.
Ele tá fazendo isso por validação externa, pra, tipo, ganhar a atenção social, né? O solteiro convicto, ele vai ter um visual ali, uma estética, né? Não só da forma como ele se veste, da forma como ele corta o cabelo, o carro que ele tem, como é a decoração, entre aspas, da sua casa, mas tudo, desde as músicas que ele ouve, os filmes que ele assiste, toda a estética, todo o estilo do cara vai ser uma coisa que é mais confortável pra ele e com quase nenhuma constrição social. E por diversos motivos eu estou cravando que homens assim vão começar a ser cada vez mais comuns. Não só por conta dos solteiros cansados, né, que são caras que até gostariam de ter um relacionamento, mas não tem mais culhão pra perseguir isso, ou talvez não concordem com a lógica de relacionamento atual, sei lá. Ele queria ter uma dudinha, sabe? Porém, por diversos motivos, sejam internos ou externos, ele não procura ativamente por isso. Isso eu acredito que vai ser muito motivado pela economia, né? Caras que não vão conseguir realmente sustentar um relacionamento com a guria legal, porque a tal da guria legal, né, que os caras falam, boazinha, firmeza, sei lá, a mulher gente fina, a mulher agradável, não sei, esses caras têm uns termos aí, né, eles ficam dizendo, mulher boa, mulher ruim. Pra mim é tudo mulher, cara, pra mim é tudo igual. Já falei, né, o problema não tá nem em personalidade, nem em caráter, nem em índole, nem nada, o problema é mais o ambiente mesmo, a cultura ali, a porra toda. Pra atrair essa tal ideia de mulher boa pra relacionamento que os caras têm, ele vai ter que soltar uma verba, né, porque vai estar todo mundo de olho. E se tá todo mundo de olho, os caras que têm uma grana a mais vai conseguir seduzir. E aí o Betinho que não tem tanta grana, ele vai ficar chupando o dedo, né? E só vai sobrar as tais ruins pra relacionamento, que sabe Deus que porra é essa. E aí... Eu já sou baixo orçamento, então eu já sei que se eu tentar alguma coisa vai dar ruim. Ele não vai querer, então ele vai virar meio que um solteiro involuntário, famoso insol, ou solteiro cansado, sei lá. Eu acho isso meio cope, né, essa coisa do solteiro cansado. Eu concordo com a opinião do Cortes, porque o Cortes, ele falou o seguinte, abre aspas, num post que ele fez na comunidade há 2 meses atrás. O fenômeno solteiro cansado é apenas dissonância cognitiva. Eles cansaram porque fizeram um esforço hercúleo e não obtiveram nenhum resultado. Na verdade, o nome correto seria gado cansado. Gado cansado. Gado cansado. Gostei. Os caras fizeram um esforço desgraçado, tiveram 0 resultado. Aí, já era, eu desisti, cara. Eu quero mais não. Cansei, eu desisti. O homem tende a mascarar suas derrotas tentando sair por cima. Por isso o tema do despertar faz tanto sucesso. Esse discurso é bonitinho, mas é falso. E aí tem até um comentário logo quando você vê essa postagem que o cara diz assim, quem é solteiro convicto nunca vai andar cansado, você foi certeiro no seu post. E o Cortes até deu um amei, né? E de fato, o cara que tá cansado, ele ainda quer a parada, tá ligado? Só que ele não quer se esforçar tanto pra conseguir. O convicto, ele sabe que não tem jeito. Que a vida de homem que namora e é casado é essa merda mesmo. E o convicto, ele fala, olha, eu não quero isso pra mim, não é o meu estilo, sabe? Exatamente, eu já sou convicto. Eu não quero esse negócio de relacionamento. E aí ele acaba se tornando esse estereótipo que eu citei aí, que vai aumentar e que vai talvez até começar a se tornar um pária social, porque esses homens, eles basicamente não têm mais aqueles ganchos que a sociedade usa pra constrangir o cara, né? Ele tá cagando, então a sociedade não tem tanta força sobre esse cara quanto o homem casado, o homem namoradinho, o pai de família e tudo mais, né? E óbvio, porque eles consomem menos e eles são mais liberados, do tipo, ele não precisa ficar tomando mijada de chefe num CLT safado, porque ele pode viver com muito menos e ele não tem medo de perder emprego, ele pode trabalhar na internet, ele pode ser um profissional liberal, ele pode abrir um negócio do zero, sabe? Ele pode correr esses riscos. Isso, inclusive, o aumento desse fenômeno pode até, e já está, pelo que eu tô vendo, fazendo mudanças socioeconômicas. E, cara, sinceramente, isso é muito bom, porque eu faço parte desse grupo e a sociedade ela vai começar a se comportar e a reagir de uma forma a ser mais convidativa a esses grupos, como talvez formas de entretenimento focadas mais em homens solteiros. Porque, veja, esse cara, ele pode tirar folga na segunda se ele quiser, ele pode trocar a noite pelo dia se ele quiser, passar a madrugada inteira jogando, os caralho. E aí pode acontecer de negócios começarem a abrir nesses horários ou nesses dias pra contemplar esses caras, né? E vão ser negócios, obviamente, que vão apelar pra esse público. Daí ele fica com aquela fama de vagabundo, aquela fama de preguiçoso que eu citei, né? O cara tira folga no meio de semana, o cara acorda meio-dia se ele quiser, o cara passa o dia inteiro sem comer, fica trabalhando porque ele quer, enfim. E aí no fim do dia não faz porra nenhuma, cozinhar, quer saber, eu vou pedir um iFood aqui que se foda, esse tipo de coisa, entendeu? É desse jeito mesmo, eu confirmo. E se tu parar pra pensar de verdade, essa sempre foi meio que a masculinidade tradicional. Essa fetichização do masculino engomadinho, certinho, pai de família, exemplo pra todo mundo, é na verdade uma criação social, cara, um estereótipo social que foi criado pra constrangir os homens ali a ter um comportamento que é mais funcional pra uma comunidade. E hoje a gente tá percebendo que as comunidades meio que se fodam, né? Porque, assim, você tá num grupo urbano de um monte de gente que você não conhece. Antigamente eu inclusive, cresci numa vila, numa fazenda, assim, até meus 7 anos, e todo mundo se conhecia. Quando aparecia alguém novo, todo mundo falava, caralho, é trabalhador novo, quem é e tal. E você basicamente se conhecia perguntando, você é filho de quem, né? No caso, quando eu era moleque, eu vi uma criança nova, assim, porque a fazenda era até grandinha, eu falava, tu é filho de quem, irmão? Hoje, o seu Zé da esquina ali, cara, tu não conhece ele direito. Se ele passar por uma necessidade, tu meio que vai cagar pra ele. Ele que se vire. Agora, sei lá, o padeiro
da vila antigamente, né? Ele precisava de ajuda caso ele passasse por um roubo ou um acidente na sua casa, todo mundo ia lá ajudar. Hoje é cada um por si. E a gente tem essa cultura, né, tradicionalista aqui no país, embora seja um país bem descarado, bem degenerado, porque nós somos colonizados de uma forma bem degenerada, mas a gente sempre teve essa cultura agrária, essa cultura de comunidade, de vilas, entendeu? E aí todo mundo quer se ajudar e fingir que, né, é generoso e tal. Só que chegou a urbanização, filho, ninguém é mais amigo de ninguém, é cada um por si. O capitalismo, né, ele gera isso nas pessoas. Do tipo, seu negócio faliu, você que se foda. Não tem mais esse senso de comunidade, porque se seu negócio faliu, eu vou pra um outro negócio que vende melhor, vende mais barato e é muito mais eficiente pra mim. O seu Zé Padeiro ali da vila, não tinha mais ninguém pra comprar pão, entendeu? Então tinha que ajudar ali o cara se ele se ferrasse de alguma forma. Então, dentro dessas comunidades, o homem ele precisava ser aquele exemplo generoso, engomadinho, essa masculinidade fetichizada que cobra dos homens até hoje, mas é disfuncional, porque a sociedade não funciona mais assim, enquanto tradicionalmente a masculinidade ela era mais egoísta mesmo, né? Tanto que antes os homens tinham medo de relacionamento, medo de casamento, né? E as mulheres é que eram as envergonhadas por estarem encalhadas. Hoje parece que a coisa mudou, né? Hoje é o cara que é incel, hoje é o cara que não pega ninguém, é virgão e tudo mais, enquanto esse envergonhamento era usado contra as mulheres no passado. E elas sempre ficavam atrás de um macho, geralmente tentando pegar um solteiro convicto desse pra constrangir ele pra dentro dos padrões de homem casadinho, né, que a gente conhece hoje. E que os homens parecem estar querendo, porque eles foram domesticados, eles querem fazer esse papel. Porque eles foram educados a isso, né? Parece que realmente ali a lógica ela inverteu através de engenharia social mesmo. E eu, sinceramente, só tenho a comemorar porque isso serve a todos os meus propósitos, né? Imagine esse público se tornando cada vez maior e começando a criar demanda para robôs sexuais, por exemplo, que é basicamente o que falta. Homens solteiros com interesse de comprar essas robôs, né? Seria legal. Seria legal. E não me venha com essa porra de ascetismo do tipo, ai, Coruja, você não se livrou do feminino, você ainda é uma angina porque você ainda quer mulher, mesmo que seja robô e não sei o quê. Isso é porra de ascetismo puritano, velho. Tem que falar sobre isso em outro vídeo também, porque essa comunidade virou, parece que um bando de monge, né? Os caras querendo fazer cosplay de monge nessa porra. É meio esquisito aí o puritanismo, cara. Porra, por que o pessoal tá ficando tão puritano nessa desgraça, cara? Que negócio é esse? Se livrar da carne, se livrar dos desejos. Isso é autocancelamento, na minha opinião, mas vou falar isso em próximos vídeos. Então, vocês, senhores, que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!